Cada série de mensagens ela é única. Por mais que eu já tenha ministrado algo semelhante, cada mensagem ela é especial, é para aquele dia, é para aquele momento, é para quem Deus quer falar. Deus te trouxe aqui hoje porque Deus quer falar com você. Mas que essa mensagem seja gravada, ela seja colocada no YouTube, as pessoas vão ser até abençoadas, no momento certo Deus poderá abençoar e usar essa mensagem para falar com alguém, mas hoje Deus quer falar com você, com a sua família. E o como esse tema tem nos feito refletir. Eu falo a partir de mim, né? Eu tenho refletido sobre isso, principalmente agora dentro de um contexto mais amplo, que eu tenho vivido há 3 anos, com filhos, e como tenho essa responsabilidade de falar para alguém que vai estar me observando de casa, né? Eu sempre me via numa situação mais tranquila, né? Só tá eu e minha esposa, né? Agora não, tá eu e mais 4 olhos. Eu, ela e mais 4 olhos nos observando, né? E eles vão replicar, eles vão repetir muitas vezes aquilo que nós repetimos. E eu me lembro muito de um testemunho de um pastor antigo, onde ele não teve a sabedoria de lidar com sua própria família e ele acabou perdendo os seus próprios filhos, porque nas suas atitudes em casa era uma, na igreja era outra. Ao ponto de um dia o filho dizer assim: eu queria trazer minha cama para cá. Eu falei: por quê? Porque aqui o Senhor é uma coisa, eu quero esse pai daqui, não quero o pai de lá. E isso é uma fala muito forte, mas pensando nisso, hoje nós queremos trabalhar sobre uma família. Eu quero trabalhar sobre a família desse autor que nós lemos o texto do Salmo 51. Nós queremos olhar para a vida de Davi e pensar no seu escopo familiar. O que a Bíblia mostra sobre Davi como filho, como pai? E essas duas pessoas que são uma pessoa só, trajetam caminhos que trazem para nós muitas coisas. Mas antes de ler o texto de 1 Samuel capítulo 16, eu queria que você já deixasse aberta a sua Bíblia em 1 Samuel. Nós vamos ler 2 textos, 1 Samuel capítulo 16 e 2 Samuel capítulo 11. Primeiro, capítulo 16, deixa aberto aí. Mas eu queria só lembrar você uma lembrança. Eu tenho para mim que você já fez isso. Tenho para mim que você já, em algum momento, foi visitar aquelas fotos antigas. E ao olhar para aquelas fotos antigas, você se deparou com uma circunstância, você se deparou com uma situação, e bateu aquela nostalgia, que saudade daquele momento. Que saudade daquela estrutura. Que saudade daquela família. E a gente às vezes chora ao olhar aquelas fotos. E eu tenho poucas fotos ainda, né, da minha situação com os nossos filhos. Eu fico olhando às vezes um pouquinho como já mudou e como já cresceu. Imagina aí, desde o começo, né? Criancinha, e hoje mais velho, daqui a pouco saindo de casa, e isso traz recordações. Mas para alguns isso é algo muito benéfico, é algo nostálgico, mas é algo muito bom. Mas para outros, ter esses momentos traz muita angústia. Porque às vezes a realidade que temos hoje não é a realidade que nós gostaríamos que tivesse. E isso conta-nos a história de pequenos sinais que às vezes famílias fortes ou aparentemente fortes levam ao longo de uma vida a se destruir. São pequenos sinais que nós já falamos nas outras mensagens. O ato da comparação,
o silêncio prolongado, as ausências sempre se repetindo ao longo do tempo, pequenas concessões que a gente vai dando ao longo do tempo, o cansaço acumulado do trabalho, estando presente de corpo, mas não presente de fato e de verdade. Todos esses pequenos degraus que vai levando a circunstâncias que muitas vezes não se sustentam. Vão criando rachaduras, até que de repente toda aquela história, todo aquele sonho começa então a se perder nas nossas mãos. E olhando para essa história que parece ser repetida, que nós vemos a história deste homem chamado Davi. Mas quem é Davi? Quem é de fato e de verdade Davi? Eu queria ler com você 1 Samuel, capítulo 16. Eu quero ler o capítulo todo, que a gente possa ter ele na nossa mente, certo? Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi um rei. Disse Samuel: como eu irei? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não te atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé, chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém o Senhor disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé aos seus 7 filhos diante do Senhor. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Preste atenção nesse verso. Esse verso em outra versão vai dizer assim: falta ainda o menor, o que apacenta ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e ungi, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e então Samuel se levantou e foi para Ramá.
Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua leitura. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos faz, ó Deus, compreender, ó Deus, a tua palavra sobre as nossas vidas. E nos faz, ó Deus, ver, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, nas nossas vidas, para a glória do teu nome. Opera o milagre, Senhor, para a glória do teu nome. E o Senhor seja exaltado para a glória de Deus. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Para que a gente possa entender um pouco o contexto desse texto, lembrem-se, voltando um pouquinho lá atrás com Moisés, foi o que aconteceu? Deus usou Moisés para tirar aquele povo da terra do Egito. Aquele povo sai da terra do Egito, anda por 40 anos no deserto, adentra com Josué na terra prometida, conquista a terra, mas após conquistar a terra durante quase 23 anos, o que é que Josué faz? Josué diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor, cada um viveu por si. Foi mais ou menos isso que Josué disse. Apesar de ser uma expressão famosa e dizer, ó, que legal, Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tomar isso, lógico, foi uma chamada para o povo tomar uma atitude diante do Senhor, de não servir em idolatria aos outros deuses, aos deuses do Egito, aos deuses dos antigos. Mas aquele povo ficou sem liderança. E aí, o povo entra em um período em que cada um toma conta da sua própria vida. Sem liderança, o povo entra no período que a gente chama de juízes. Esse é um período de 400 anos, sem liderança, sem alguém para estar norteando aquele povo, sem estar apacentando aquele povo a adorar ao Senhor, até que Deus levanta Samuel. Samuel vem como profeta, como sacerdote e como juiz. Ele foi o único de todos os juízes que conseguiu juntar o povo. Se você percebeu na leitura, quando Samuel entra em Belém, os anciãos da cidade procuram ele. É de paz a tua vinda, a reverência, o sentimento ao reconhecer o homem de Deus, a reconhecer o profeta. Este homem se sentiu até rejeitado porque o povo clamou por um líder. O povo clamou por um rei, a semelhança das outras nações vizinhas. E Deus escolheu um homem segundo o coração dos homens. Saul, um homem forte, bonito, homem guerreiro, mas não era literalmente o ungido do Senhor. Esse homem, ele falha. Esse homem, ele peca diante de Deus, e Deus então o rejeita. E Deus avisou então exatamente a Saul, a Samuel. Samuel disse, e agora, o que nós vamos fazer? E Deus disse assim, eu já escolhi outro. E este é segundo o meu coração. Não é segundo as aparências, não é segundo as coisas que nós medimos, mas segundo o meu coração. E é dentro desse contexto de um novo rei suscitando que Deus manda ele ir para uma família. E aqui entra a história de Jessé. A casa de Jessé e a sua linhagem. Mas quem é Jessé? Quem é esse homem que apresenta 7 filhos e esquece um? Quem é esse homem para ser tão representado naquela cidade? A história nos conta que Jessé não era um desconhecido qualquer. Jessé era somente o descendente de Boaz. Você lembra da história de Ruth? Ruth e Boaz. Jessé é o descendente direto desse casal. E é promessa de Deus que dessa família viria o Redentor. É promessa de Deus que dessa família viria alguém que cumpriria a primeira promessa de Deus lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Assim Deus tinha dito, e assim Deus demonstrou com toda a atitude de Boaz sendo o remidor. E agora, este homem, Jessé, com sua família, bem representada, a casa de Jessé representava uma estrutura de estabilidade, de ordem, de espiritualidade. Uma família que agora se apresenta diante do Senhor, por chamado de Deus. Mas o que nós vemos agora, nesse momento, é exatamente alguém vivendo por aparências.
Esse texto nos chama a atenção quando o pai apresenta naturalmente os seus primeiros filhos. E isso a gente até julga ele dizendo, tá vendo como ele era ruim? Né? Por que não apresentou logo o Davi? Dentro daquela cultura, o primogênito sempre tem primazia. Até aquela expressão que muitas vezes nós usamos, ah, Senhor, eu quero porção dobrada do teu espírito, usada por um profeta, diante de outro profeta. A expressão desse profeta usando para o seu mentor era dizer assim, me considera como teu filho para que eu possa dar continuidade à tua obra. A gente não consegue nem com uma porção do Espírito sobre nós, imagine com 2 porções. Porção dobrada era dada ao filho primogênito. Porção dobrada da herança era dada culturalmente ao filho primogênito. Então era natural que Jessé, com toda a sua pompa, mostrasse primeiro o seu filho primogênito. Mas o que mostra aqui, escondido no coração, é exatamente a aparência. E aqui, nas entrelinhas do texto, a palavra hebraica para aparência, ela traz aquilo que é visível aos olhos, aquilo que foi intuitivo, o que aparenta, mas não o caráter. O que Deus vê é o que está no interior. A palavra coração traz como referência não apenas a emoção, mas o centro de todas as emoções, a orientação interior, o caráter que Deus examina. E é exatamente deste olhar interior que Deus fala com Davi. Davi é o menor da casa. Enquanto o maior, entre outras palavras, o primogênito era enaltecido, o menor era desprezado. E é aqui que nós começamos a perceber algo interessante, pois quando a gente começa a ver esse detalhe dentro de uma família que deveria estar vivendo todas as bênçãos do Senhor, uma família forte, uma família em que tem toda a pompa, de repente está tendo o exclusivismo dentro da sua própria casa. A família carrega esse exclusivismo, mesmo sendo descendente de Boaz, mesmo tendo uma família que sabia que possivelmente tinha essa promessa, mas não é qualquer um que Deus escolhe. E aqui fica uma palavra para nós. Muitas vezes a gente tem a percepção de que Deus não deveria ter nos escolhido. Às vezes nós temos a percepção de que nós somos igual a Davi, o menor, e o que faz as coisas, o pior serviço era o dele. E às vezes nos colocamos diante de Deus como esse que se sente o menor. Mas quando nós olhamos para o que Deus vê muito mais do que o menor. Deus vê aquilo que ele fazia, aquilo que ele adorava, aquilo que ele cuidava. É na solidão do campo que Davi começa a ter suas primeiras experiências pessoais com Deus. E aqui eu vejo um pai que não se atenta a isso. Aqui eu vejo um pai que está ausente da criação do seu filho, que não vê que ele está crescendo na espiritualidade, mesmo fazendo algo que era talvez indigno dentro da sua família. Foi naquele local que Davi, ao cuidar das ovelhas, que Davi,
ao proteger as ovelhas, escrevia cânticos e tocava em adoração ao Senhor. Mesmo sem ele perceber, Deus estava o capacitando. Mesmo sem perceber, Deus estava o levando a ser alguém que ele queria. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara para nós. Deus tem propósitos com a nossa vida e com os nossos filhos que a gente não tem percepção. Cabe a nós não apenas desprezarmos, e hoje nós vivemos uma época totalmente diferente, pois Deus nos chama a estar presente, e o grande problema, muitas vezes, das nossas vidas, é nós termos muito trabalho, pouca presença. Às vezes nós nos preocupamos muito com o futuro dos nossos filhos. Eu quero dar isso para ele, eu quero que ele tenha isso, eu quero que ele tenha aquilo, e eu trabalho, eu me esforço, eu faço de tudo, mas o mais importante, às vezes, a gente rouba deles. Não é presente, não é dinheiro, é presença, companheirismo. Eu tenho louvado a Deus, porque Deus me trouxe para cá e eu tenho uma clareza, consciência dessa atitude de Deus na minha vida e na minha família. Eu tinha tudo para não vir, mas como eu brinquei no começo da minha vida como pai, se Deus me deu 2 malas, né? 2 malas grandes, pesadas. E eu louvo a Deus pela vida dessas 2 crianças. Mas a minha vida era uma vida extremamente ativa. E Deus me tira daquele âmbito de atividade e me traz para um local em que eu me senti... É como se eu estivesse andando a 220 km por hora e de repente eu puxasse o freio de mão e dissesse assim, o freio de mão ainda está rápido, eu tenho que parar. E aí eu parei. E eu comecei a viver, olhar, brigar, conversar, orar, ler a Bíblia. Em 1 ano e meio, eu tenho uma relação com os meus filhos, eu tenho uma aproximação com os meus filhos que se eu tivesse talvez 5, 10 anos, eu não teria no ritmo que eu estava naquele momento. Hoje eu lendo esse texto, e não apenas hoje, durante essa semana, percebendo então Deus falando aos nossos corações como a presença é de fato, de verdade, algo real. E não apenas para os filhos, mas também para o casamento. Quantas vezes nós temos dado o silêncio como a resposta, uma presença inativa como algo bom? Eu não estou aqui? Quando na verdade não está. Esse texto nos chama a atenção para a intenção do coração, de nós começarmos a olhar para os nossos familiares de uma maneira diferenciada. Seu marido precisa de você. Sua esposa precisa de você. Seu filho precisa da sua presença. Mas lembre-se, até o profeta se enganou. Nós podemos errar. Sim. Nós não somos perfeitos. Até o profeta, movido pela cultura, olha só, movido pelas circunstâncias, ele olhou e o primeiro que apareceu para ele disse assim, é isso. É o primogênito, é o bonitão, é o forte, é esse que Deus quer. E Deus disse assim, não é este. Não é este. E aquele que estava sendo isolado, aquele que estava sendo subjugado, Deus estava o treinando, porque era ele que Deus queria usar para que o seu nome fosse glorificado.
Famílias que muitas vezes parecem fortes por fora, mas por dentro estão desalinhadas. Essa era a clareza, a expressão da família de Jessé. E se uma família dessa poderia estar desalinhada, imagina nós. E quando nós olhamos para os nossos dias, o que é ser forte, aparentemente? Frequentar os cultos? Mas frequentar um culto não significa dizer que eu sou crente. Uma aparência de harmonia, a foto que aparece no Instagram, não significa relacionamentos saudáveis. Uma função, uma posição na igreja, não quer dizer que você ora. Não quer dizer que você tem uma real presença com Deus. Mas onde é que estava Davi nessa história? Davi estava lá cuidando dos animais, fazendo o que era menor, fazendo algo que era pior da casa, o que ninguém poderia fazer, era ele que estava fazendo. Aparentemente esquecido dos homens, da sua família, mas ele era visto por Deus. E nós olhamos para esse momento, eu quero dizer para você, por mais que as pessoas te esqueçam, por mais que tudo não aponte para você, Deus não esqueceu de nós. Deus não esquece da sua vida e da sua família. Deus está atento às tuas orações, assim como ele estava atento com o que Davi estava fazendo. Mesmo que Davi não tivesse a consciência do que ele seria, e provavelmente, quase com certeza, ele não tinha consciência de que seria o rei. Não. Mas ele estava lá, brincando com a sua tampinha de Coca-Cola. Ele estava lá lutando para defender os seus. Deus estava o capacitando, assim como ele faz com as nossas vidas, pois a tua experiência, a tua vida, sempre foi um mover de Deus te preparando para algo. Por isso Deus nos chama para um serviço. Deus não nos chamou para esquentar banco. Deixa eu dizer para você bem claro. Deus não te chamou apenas para estar esquentando banco. Deus não te chamou apenas para estar participando de um culto. Deus te chamou para ser alguém ativo no seu reino. Um discípulo que faz outros discípulos. Alguém que está sempre preparado com os seus dons e suas habilidades, onde eu preciso me alinhar à vocação que Deus tem para nós, mesmo que eu ainda não saiba qual ela seja. Por isso você precisa tentar para saber qual é ela. É no serviço, é se colocando à disposição. E foi naquele momento em que um pequeno, insignificante, passando por perigo, sem visibilidade, mas sob o olhar, escrutínio de Deus, foi chamado para ser alguém que queria fazer algo para Deus ser glorificado. Deus escolheu ele. O campo era a sua escola. Talvez o deserto seja a nossa escola. Davi saiu do campo para o palácio. Davi saiu daquele momento invisível para ser alguém que estaria nos holofotes da vida. Mas quem conduziu isso foi o próprio Deus. Descobrir é Deus que faz isso. E é nessa transição de Belém para Jerusalém. O Davi de Belém é aquele que estava sendo treinado, estava presente no trabalho, estava sendo isolado, estava sendo esquecido, mas era a sua percepção, a sua oração, a sua sensibilidade a Deus que chamou a atenção de Deus sobre sua vida. E este homem recebe algo muito grande de sua história. E ele vai para Jerusalém. E em Jerusalém, ele é o guerreiro, o administrador, alguém que no começo da sua história levou aquela nação à grandeza. Ele conquistou, ele foi guerreiro, ele ia à frente, ele era um homem de guerra. Mas o capítulo 11 de 2 Samuel nos diz outra história. Veja comigo.
Samuel, 2 Samuel, capítulo 11. Segundo Samuel, capítulo 11, diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos, com ele e todo Israel. Destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi estava onde? Davi ficou em Jerusalém. Davi não estava no fronte de batalha. No tempo em que os reis deveriam estar em guerra, Davi ficou em casa. Em uma tarde, levantou-se Davi. Preste atenção, não foi ao acordar de madrugada para orar. Não. Não foi ao acordar cedo para tomar café. Não. Foi ao acordar da tarde. Ele se levanta e vai andar no seu leito. E andava passeando no terraço da casa real. E daí viu uma mulher que estava tomando banho. E ele viu. Davi mandou perguntar quem era. Disse-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então Davi enviou mensageiros que a trouxessem, e ela veio, e ele adulterou. Deitou-se com ela. Tendo ela purificado de sua imundície, voltou para casa, e a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi, e vindo, pois, Urias a Davi, passou com este, como passava Joabe, como se estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os seus servos do seu senhor, e não desceu para casa. Fizeram-lhe saber Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então Davi disse a Urias: não vem tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e o servo do meu senhor estão acampados ao ar livre, e eu entrarei na minha casa para comer e beber e deitar com a minha mulher? Tão certo como vive, tu vives, e como vives a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui, ainda hoje e amanhã te despede. Urias foi, pois ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e o comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde Urias saiu a deitar-se na sua cama com os seus servos, e o servo do Senhor, porém, não desceu de sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu uma carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força de peleja e deixa-o sozinho, para que seja ferido e morto. Olha que ousadia, mas o cabo era esperto, né? Ele fez algo errado, chamou o marido, embebedeu ele e disse assim: vai para tua casa, porque tu não vai descobrir o que eu fiz. Só que ele, em vez de ir para casa, ele disse: não posso ir para minha casa. Como eu vou para casa? Se aquele povo que está lá, e eu vou deitar vou deitar na minha cama, vou viver com minha mulher, enquanto os meus companheiros estão em guerra. Aí Davi disse: pronto, deu errado. Então vou mudar de plano. Mandou uma carta pelo próprio entregar ao chefe, e diz assim: escrito está, coloca ele na frente para que ele morra. Anos se avançam, e o Davi de Belém
não é o Davi mais de Jerusalém. O pecado tentado ser escondido é no capítulo 12 que é esclarecido. Deus nunca deixa o impune. Não pensemos que o pecado ficará impune. Mas corajoso é o profeta. O profeta chega para ele com uma parábola, contando-lhe então uma história, e Davi aponta para ele e diz assim: ele é digno de morte. E aí o profeta tem a ousadia de, diante do rei, dizer assim: tu és este homem. Tu és este homem. Mas esse contexto, eu queria que você lesse depois esses versos posteriores, o capítulo 12, o capítulo 13, o capítulo 14, vai contar a história exatamente de como este homem, que era tão perto do Senhor, mas a Bíblia traz ele não como um homem indigno, a Bíblia traz ele como um homem segundo o coração do Pai, segundo o coração de Deus. Muitas vezes nos enganamos que ser um homem segundo o coração de Deus é alguém que não peca. Não é isso. Ser alguém segundo o coração de Deus é alguém que reconhece os seus pecados e se rende diante de Deus, assim como o texto que lemos no Salmo 51. Senhor, compadece-te de mim. Pequei contra ti. É alguém que confessa os seus pecados. Davi, ele reconhece, após ser confrontado pelo pecado, ele reconhece que fez errado. Mas o que aconteceu para esse homem que tem uma família, que tem filhos, que tem mulher? O que fez esse homem tomar uma atitude? Porque muitas vezes a gente se preocupa com o pecado e cabe entre nós, irmãos, como a gente olha para o pecado dos irmãos. A gente se lembra com clareza dos pecados. Você conhece fulano? Ah, é aquele, né? Não é aquele que deu uma bênção, não é aquele que fez algo bom, geralmente é aquele que fez uma coisa errada. Esse pecado que mora em nós sempre aponta. Mas o que nos chama a atenção aqui é que Davi, ele erra antes de errar. Entende o que eu estou falando? Davi, ele erra, o início da sua queda não é a sua relação com Betseba. Tudo começa lá no verso 1. Tudo começa ali, quando ele deveria estar vivendo o que Deus mandou ele viver, e ele não está vivendo. Ele abandonou a sua vocação. Ele se acomodou. Esse povo já está treinado, esse povo consegue viver só, esse povo consegue ganhar sem que eu esteja lá. Eu vou viver em berço esplêndido. Que berço esplêndido. Não era qualquer um, não. Davi acumulou riquezas, Davi acumulou muitas coisas, e ele decide então abandonar aquilo que ele foi chamado por Deus para fazer. E ele decide ficar em casa, quando ele deveria estar. E aqui, irmãos, fica uma fala para nós. Muitas vezes nós descansamos e erramos ao não fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Pense nisso como papel de pai, pense nisso como papel de mãe, pense nisso como papel de mulher, pense nisso como papel de homem. Em uma sociedade que inverte os valores, em uma sociedade que diz agora que a mulher pode tudo, em uma sociedade agora que você não pode nem sequer disciplinar seu filho. O padrão que nós temos não é o padrão do mundo, o padrão que nós temos é a palavra de Deus para as nossas vidas. E é segundo as palavras do Senhor que nós somos vocacionados. Lembre, você foi chamado para ser homem, você foi chamado para ser mulher,
você foi chamado para ser discípulo, você foi vocacionado por Deus para ser pai, para ser mãe, você foi vocacionado por Deus para trabalhar para a obra do Senhor. Deus te chamou para servir a Ele. E nós, quando, por causa do conforto, da ociosidade, decidimos não servir, consequências vêm. Quando nós estamos atentos ao serviço, nós estamos prontos. Mas quando nós relaxamos, a gente acaba não estando atento às percepções e às vulnerabilidades que estão ao nosso redor. Deus nos chama para ser soldados, atentos. O palácio trouxe conforto, ociosidade e isolamento para Davi. E é muitas vezes assim que estamos vivendo, dentro de um berço esplêndido, ocioso e querendo o isolamento. Eu e você somos muitas vezes despercebidos com o trabalho excessivo, dando a ausência para nossa casa, a ausência dos nossos filhos. Muitas vezes somos despercebidos porque está tudo em paz, quando na verdade está tudo por um fio a ponto de se explodir. E esse trecho é uma relembrança do pecado de Adão e Eva. Se você ler comigo o versículo de Adão e Eva, o versículo 3 do capítulo, o verso 6 do capítulo 3 de Gênesis, assim: e a mulher viu, presta atenção, e a mulher viu a árvore boa para comer, agradável aos olhos, e desejou para dar entendimento, e tomou e a comeu. Presta atenção nos verbos. Samuel capítulo 2. Samuel 2, capítulo 11, vai usar as mesmas palavras. Davi viu, desejou, tomou. Isso acontece hoje. Nós vemos, desejamos, tomamos. Por isso, eu preciso chamar a sua atenção. O pecado não foi necessariamente começado em Betseba, mas começou quando ele deixou de fazer aquilo que ele deveria fazer. Por isso eu chamo a sua atenção para a nossa família. Eu chamo a sua atenção para nós estarmos olhando para o nosso papel e olhando para o que Davi fez, agora no ato de adultério. Uma criança morre, o marido morreu, a família de Davi, os seus filhos, Amon estrupou a irmã Tamar, Absalão mata Amon por ter feito isso com a irmã. Absalão agora se rebela contra o próprio pai e quer tomar o reino do pai. Olha o ambiente de uma família estruturada. Ou melhor, desestruturada, porque o cabeça decidiu ficar em casa. A casa não cai em um dia. As coisas não acontecem. Eita, minha família se destruiu hoje. Não. São silêncios, ausências, concessões que nós fazemos ao longo de uma vida. Dormir fora da cama, por exemplo. É só hoje. Estou com raivinha, não vou falar com ele hoje. Errei com meu filho, mas ele tem que saber que eu sou pai dele. São pequenas concessões que ao longo da vida a gente vai fazendo e a gente se torna
insensível, ausente. E a situação que era simples se torna complicada. Mas tem solução para isso? Tem. A solução é um rei melhor. Literalmente, a solução é um rei melhor. Davi, ele foi escolhido para ser rei. Davi foi escolhido para ser o rei, aquele que, através da sua própria descendência, viria o Cristo. E é exatamente esse Cristo que nós queremos sobre a nossa vida. Onde Davi falhou, Cristo acertou. Onde Davi tomou, Cristo se entregou. Onde Davi feriu, Cristo restaura. É Ele, o Senhor das nossas vidas, que pode restaurar a tua vida, que pode entrar na tua família, que pode fazer o milagre. O impossível pertence a Deus. Famílias fortes começam a desmoronar quando corações chamados por Deus deixam de ocupar os lugares que Deus planejou para nós. Mas à medida que tudo parece desmoronar, e quando nós reconhecemos a verdade de Cristo sobre as nossas vidas, e Ele se torna o rei da nossa família, o rei da nossa história, tudo volta ao lugar.